Oi, gente, tudo bem com vocês? Hoje o papo é daqueles que incomodam, mas que a gente precisa ter, a gente precisa falar aqui nesse canal. Porque, como vocês sabem, falamos das mulheres que ficam em casa, né? Apenas e não trabalham fora. Então elas ficam em casa cuidando de tudo. Falamos também daquela mulher que trabalha fora e em casa e não tem tempo para nada. Aquela mulher que vive na correria, sufocada, não sabe o que vai fazer primeiro, não sabe o que acudir primeiro, se as crianças, se o marido, se a casa, se o trabalho. E hoje vamos falar claro, acho que vocês já sabem, da esposa troféu. Sim, ela mesmo. Não podíamos deixar de falar da esposa troféu nesse canal. Então, esposa troféu é aquele rótulo que muita mulher já ouviu falar. Às vezes como elogio, mas muitas vezes, na maioria das vezes, como crítica disfarçada, né? Mas você já parou para pensar de onde veio esse termo? Como isso surgiu? E o mais importante, o que ele diz sobre como a sociedade ainda enxerga a mulher no relacionamento? Então, com esses vídeos aqui, quero trazer um pouquinho desse estilo de vida para que vocês compreendam um pouco sobre como é a visão delas para esse estilo de vidas que elas têm. Por que elas têm essa vida, se elas gostam ou não, né? E qual a justificativa que elas vão dar para nós de por que elas sim preferem ficar ali, esperando, se cuidando para o marido, que elas não precisam ficar indo atrás de dinheiro, porque eles já dão tudo para elas, eles já vão fornecer tudo o que elas precisam. E claro, né, todos nós vamos pensar: "Poxa, mas e se esse cara abandonar essa mulher, o que que vai ser feito dela?". Bom, então é por isso que é bom a gente assistir sim, entender um pouquinho de como elas explicam isso tudo, o que que elas pensam, o que elas fariam se caso isso acontecesse. No vídeo de hoje, eu vou reagir a alguns vídeos que circulam por aí. Vou reagir com vocês aqui e abrir o coração. Porque aqui no Café e Conversa Colline, a gente não só toma um cafezinho, a gente também toma água de coco. Gente, amo água de coco. Hoje vamos tomar uma aguinha de coco. Bora tomar uma aguinha de coco comigo e conversar um pouquinho e ver essas mulheres lindas, maravilhosas que ficam em casa, ficam exclusivamente se cuidando, se embelezando para esperar os maridões. Tem coisa melhor? Deve ser muito bom. Eu gostaria de estar nessa pele aí, mas infelizmente não posso. Trabalho muito, mas eu adoro ver esse diferentes estilos de vidas, né? Porque cada um sabe da sua história, cada um tem um tipo de vida diferente, e é isso que faz com que nossa sociedade seja tão interessante, né? Porque temos um mix, uma mistura de pessoas, de estilos de vidas, de como as pessoas vivem, não é mesmo? Então, é isso, fica aqui comigo e bora assistir mais um vídeo de hoje. O primeiro vídeo é de uma esposa troféu respondendo as dúvidas de alguns seguidores. Ela vai dizer algumas dúvidas que alguns seguidores vão ter e sempre perguntam sobre o estilo de vida dela. Isso é legal pra gente assistir, porque aí já dá pra gente ter uma noçãozinha e começar a adentrar aí esse mundo da esposa troféu. Então, como eu sempre gosto aqui, né, eu gosto de passar o endereço de cada uma das meninas que eu coloco para vocês poderem segui-las, para vocês poderem ver, né, acompanhar. Então, hoje aqui estamos, o primeiro vídeo é da Geise Alves, é a Geise Alves 21, a linda, maravilhosa Geise Alves 21. Segue ela lá e bora pro vídeo dela, vamos ver. Máscara quer dizer sem maquiagem. Vamos responder as perguntas mais afiadas dessa caixinha. Jamais vergonha eu teria de depender somente do meu próprio esforço e viver o tempo todo cansada, exausta,
sem tempo para absolutamente nada. Isso não é vergonha nenhuma. Sim, no Brasil, ser rico é quase como se fosse um espetáculo. Aqui não. Aqui você pode ter muito dinheiro, um poder aquisitivo muito alto e mesmo assim viver super no off, com muita tranquilidade. E no Brasil parece que quando a pessoa tem dinheiro ou é ambiciosa, é quase como se ela estivesse cometendo um pecado. Você passa a ser odiado pela população. Aqui não, aqui é totalmente diferente. Eu acho que foi assim quando eu comecei a planejar viagens internacionais, sem me preocupar com o preço de hotéis, restaurantes e afins. Uma coisa bem estúpida mesmo que me fez assim, caramba, eu tenho dinheiro, mas foi um pedido mesmo. O meu marido me perguntou o que eu queria de presente de aniversário um certo ano e eu falei pra ele que eu queria dinheiro, que eu queria 1 milhão. Um Pix, como vocês chamam, mas eu queria que ele fizesse a transferência de 1 milhão pra minha conta e assim. Olha, gente, ela já começa ali cutucando as seguidoras. E qual foi o pedido que você fez de presente para o seu marido? Ela vai lá e pede 1 milhão. Ô, sonho, né? O sonho pedir 1 milhão pro maridão. E aí ali ela já começa cutucando ali os seguidores, né, gente? Olha, o presente dela não é baixo, não, hein? É, e a gente fica aí pedindo quanto? 1 mil? Não, nem isso, né? Ela joga lá em cima, tá certinha, certinha. O que que vocês acham disso? Acho assim, se o cara pode proporcionar para ela um presente de 1 milhão e ele deixou claro para ela que ela pode pedir o que ela quiser, também não tá errada não, né? Acredito que esse casamento tem ali suas regras, tem ali já a sua rotina e o que pode, o que não pode delimitado, e eu acho que esse 1 milhão deve estar dentro do que pode, né? Hum. Fez. Se o meu marido ficar pobre, eu fico pobre junto. Porque eu compro as mesmas batalhas que ele. E eu sou apaixonada pelo meu marido. E eu sei que se ele ficar pobre, ele vai ficar rico de novo. Porque riqueza é um estado de espírito. E ele é essa pessoa rica espiritualmente. Tá aí uma questão que eu sempre me questiono sobre essas questões aí, sobre esse estilo de vida que a mulher, esposa troféu que eles sempre dizem, né? Caso o padrão de vida dele caia, você vai continuar ao lado desse homem? Então, para mim, é aí que tá a resposta se essa mulher está com esse cara por dinheiro ou apenas, apenas por dinheiro ou por amor. Ou se ela o ama de verdade. Aqui ela respondeu que ela ficará com ele de qualquer forma, porque ela o ama, né? E não é só sobre, não é dinheiro, não é só sobre o dinheiro. Claro que eles têm uma vida rica, ele proporciona para ela uma vida rica, que para ela é maravilhoso tudo isso, ela tem tudo isso, o prazer de ter o homem que ela ama e ainda ter dinheiro, né? Mas será que todas as mulheres que estão assim consideradas esposa troféu fariam isso que ela diz que faz? Faria, que é, ela diz que se caso ele ficar pobre, ela vai se manter ao lado dele. Será que todas têm essa opinião? Porque é isso aí que pega pra mim, sabe? Porque um casamento não pode ser baseado só em dinheiro, porque aí não é verdadeiro. Concordam? É só sobre dinheiro, então não faz sentido, né? Então, no caso dela, ela tem tudo, mas ainda tem um homem que ela ama e que se caso ele ficar faltar para ele, ela vai continuar ao lado dele. Então, para mim, gente, é aí que responde: essa mulher ama ou essa mulher quer apenas o dinheiro? Esse é o caso dela. Não acredito que seja o caso de todas. Eu acredito que sim, tenham as que pensam como ela, mas acredito que no interior, talvez essa pessoa nem responda isso, talvez não fale, ou talvez nem fale a verdade. Acredito que tem sim muitas mulheres que não ficariam junto com esse cara, não. Elas iam largar ele, ficou pobre, meu filho, tô te largando. Acredito que tem mulheres que pensam assim, sabe? Não, ela diz que não é o caso dela, né? Interessante. Ser uma esposa troféu é a mulher que entendeu o seu valor, que se coloca nessa posição de um troféu
e encontrou um marido, um homem que a trata como um prêmio. Nós somos um prêmio. Mas aqui não tem limite. O cartão é ilimitado. Brincadeiras à parte, a gente decide junto. E é claro que eu consulto ele quando eu vou fazer uma compra de um valor mais alto, mas o limite maior é sempre meu. Já certeza que continua ainda sendo chamada, apesar do meu marido ser um gato. Mas na vida é tudo questão de interesse. Interesse em conhecer alguém bacana, interesse em ter uma casa melhor, um estilo de vida melhor, uma condição melhor. Então isso não me afeta de jeito nenhum. Esse foi o nosso Esposa Troféu sem maquiagem. Você já foi chamada de interesseira? E ela respondeu, já, né? Então, mas nem que ela disse que ele é um gato e ela nem entende o motivo. Mas será então que os homens que não são tão gatos assim levantam mais suspeita da sociedade? Fica aí essa pergunta, né? Sei lá, homens com muita diferença de idade, um cara bem mais velho com uma menina bem mais nova, ou então um cara feio com uma mulher muito bonita, então vai levantar mais suspeitas na sociedade de tipo, ah, ela tá com ele só pelo dinheiro dele, não tem condição dela amar esse cara. É uma questão, né? Eu acredito que talvez sim. O que que vocês acham? Vai levantar mais suspeita de todo mundo, da família desse cara, da família dela, da sociedade no geral, né? Pode ser que sim, né? Ok, agora nós vamos colocar o vídeo da Estes.Cassis. A Estes.Cassis, ela vai falar um pouco sobre como ela acha que a mulher deve se portar como um troféu para aquele cara, para que ele a valorize, que se ela não se valorizar, ele não vai valorizar. Então ela tem que se enxergar como sendo um troféu para aquele cara. É uma visão um pouquinho diferente assim, que vai nessa linha aí da esposa troféu, mas um pouco diferente porque não tem a ver só aqui apenas sobre a questão do homem bancando a mulher, grana, mas como o homem pode enxergar a mulher ou não, se essa mulher não se coloca o valor necessário para aquela relação. É mais ou menos isso que ela vai explicar. Vou colocar aqui para vocês entenderem melhor, porque ela explica direitinho essa linha de pensamento. Troféu dentro da relação. E quando ela não toma esse lugar para ela, a relação simplesmente não se sustenta. Calma, que não é do status de esposa troféu que eu tô falando, já te explico. Todo mundo sabe que homem não gosta de mulher chata, né? E quando a mulher não se coloca como troféu dentro da relação, quando ela não se prioriza, ela se torna chata. E aí ela se coloca naquele lugar de eu faço tudo por você e começa a cobrar atenção, certeza, significância dentro da relação. Quando a mulher se coloca nessa posição, ela definha qualquer relação, porque o homem começa a enxergar ela como uma mulher chata, insegura e carente, que precisa muito mais dele do que ele dela. E essa por si só já é uma dinâmica disfuncional que gera uma dependência da mulher em relação ao homem. E o homem começa a perder totalmente o interesse, porque essa dinâmica ela tira o desafio. Ele começa a se perguntar: cadê aquela mulher interessante ao meu lado? Então pense nos fatores fisiológicos. A mulher, para se sentir equilibrada, para entregar amor, afeto, do que ela precisa? Ela precisa estar bem com ela mesma e se sentir um troféu. E aí se ela entra nessa postura onde ela não é o troféu, onde ela não é o centro da relação e ela começa a cobrar a postura do outro, quando ela começa a cobrar para que o outro faça, para que o outro sinta, ou ela começa a se afastar do próprio parceiro, ou o próprio parceiro começa a se afastar dela, porque ela começa a se tornar pesada, chata, a alimentar diálogos internos de por que ele não me dá atenção? Eu faço tudo e você não me dá valor, porque você deveria ter feito isso ou aquilo. E aí ela entra numa postura de menina dentro da relação, buscando atenção, validação, ou às vezes até numa postura de mãe, sendo cuidadora, resolvedora. Então quando a mulher não se porta como um troféu dentro da relação, ela fica desse tamanhozinho aqui. Então ela deve se cuidar, ter atos de autocuidado. Ela deve se cuidar, se fazer coisas que a aproximem de Deus. Ela deve se colocar enquanto centro, porque a mulher é o termômetro da relação. E quando a mulher tá... Então, tá vendo? Então aqui ela está dizendo mais sobre o comportamento da mulher, de que a mulher deve se portar e se colocar em primeiro lugar. Se considerar como, olha, você está comigo, e então você tem uma joia preciosa, você tem um troféu, porque eu sou uma pessoa maravilhosa. Eu sou uma pessoa que me coloco em primeiro lugar, e então para depois eu cuidar de você. E isso faz com que o homem a veja como uma mulher mais interessante do que uma mulher dependente dele, sabe? Que não se ama. É mais ou menos isso, né? O que ela tá passando aqui para nós. Legal essa linha dela de pensamento sobre
Isso é muito bom. Eu acredito mesmo que no relacionamento a mulher tem que se preocupar em primeiro lugar com ela, porque se ela se doar apenas pelo cara, esse cara vai, gente, vai jogar ela para escanteio. Essa mulher vai deixar de ser interessante, sabe? Já quando a mulher coloca o homem como centro, a relação fica totalmente desequilibrada e começa a definhar. Então você, mulher, pro bem do seu relacionamento, se coloque como prioridade da relação, se coloque como um troféu. É um prazer para esse homem estar contigo, porque o outro só te dá valor quando você dá valor para si mesmo. O luxo da vida não fosse o que você tem, mas quem você é. Eu sou Geise Alves e esse é o Guia Prático de uma Esposa Troféu. A gente precisa projetar a vida que a gente quer viver. E se eu tivesse a chance de nascer novamente, eu escolheria ser mulher, of course. Porque ser mulher é carregar força e delicadeza no mesmo corpo. Is magical. É ser mãe, filha, esposa, amiga, mas também ser dona de si, dos próprios sonhos, da própria história. Desde pequena eu sonhei em ser princesa e hoje eu entendo que a verdadeira realeza está na feminilidade, na graça de cuidar, na beleza de sentir, na coragem de se levantar todos os dias. Ser mulher é o maior luxo da minha vida e esse luxo é o que eu jamais deixaria de escolher. E você? Qual é o luxo da sua vida que nunca abriria mão? Kisses! Aqui no caso, então, a Geise deu aquele gostinho da vidinha boa que a esposa troféu tem ali, olha, ela tem toda lindona com esses vestidos, né, maravilhosos, com essas, cuidando, colocando flores pela casa, embelezando a casa. Ai, gente, isso é um sonho, né? Gente, uma mulher que trabalha fora e cuida da casa, ela não consegue às vezes nem lembrar que existe flor para colocar dentro de casa, sabe? De tão cansada que ela está. Ela vai tomar um banho, vai pular da cama e só quer dormir, não quer nem dar atenção pro marido, né? E no caso a outra mulher, aquela que só fica dentro de casa, mas que ela limpa também, entendeu? Que ela cuida dos filhos, limpa e faz tudo dentro de casa. Essa mulher também, de certa forma, vai ter ali o seu cansaço, né? Porque ela trabalha muito dentro de casa, que é a famosa, sei lá, a gente pode usar o termo a dona de casa, né? E já essa aqui, no caso, a esposa troféu, ela só tá por conta de cuidar de si e, no máximo, colocar umas florzinhas pela casa, embelezar a casa ali, para esperar o maridão, gente. Isso é uma vida sensacional, né? Mas é aquela coisa. Será que não enjoa também de não ter atividade, algo a mais para fazer? É complicado, não dá, eu não tô aqui para julgar, eu só quero trazer para vocês, trazer um pouquinho da minha opinião. Minha opinião é que eu precisaria de um pouco mais de atividade, sabe? Assim, eu gosto de manter minha cabeça ocupada. Acho que eu ia acabar inventando um home office aí, viu? Não ia ter jeito. Eu ia colocar uma mesa, um computador, livros, ia, sei lá, eu ia dar aula de casa, eu ia fazer uma faculdade online, que mais? Eu ia trabalhar vendendo online, talvez. Aqui no caso ela deve ser uma influencer, talvez ela tá tentando aí a carreira de influencer, né? É, porque não dá pra ficar só cuidando de si, esperando o maridão, não. Eu acho que enjoa, que cansa. Acredito que até por isso que ela tá aí gravando esses vídeos, porque ela quer mais coisas, ela quer se ocupar. Não dá pra não fazer nada além de se embelezar e esperar o marido. E é até aí, ó, ela não fala isso, mas ela está sim criando conteúdo pra internet. E criar conteúdo pra internet é um trabalho, gente. Porque dá trabalho. Se você não fez, tente, dá trabalho. Não, YouTube dá trabalho. E outras plataformas também para você ficar criando conteúdo, ter ideias, você tem que ter ideias, você tem que ser original muitas vezes, né? Não só copiar. Não dá para ficar. Aliás, não deve copiar. Você tem que ser original. Mas às vezes você vai se basear em outras pessoas, modelar outras pessoas, isso pode, mas colocando ali o seu jeitinho. Então, isso tudo, gente,
Leva tempo, gasta tempo. Você sim coloca a sua cabeça para funcionar. É muito trabalho até, entendeu? Gravar. Então, ela não fala, mas além de fazer isso aí tudo, ela está gravando conteúdo. Então, de certa forma, entre aspas, ela está trabalhando, né? Vamos ser honestos. Ela não tá só sendo uma esposa troféu aqui, não. Essa é a minha opinião. Não sei se ela vai ver esse vídeo que eu estou gravando e vai contra o que eu estou falando, mas na minha opinião, a minha visão mais ou menos é o que eu consigo enxergar, entendeu? Agora, nós vamos ver um pouquinho aqui, nós vamos ver a opinião aqui da Gabriela Prioli sobre esposa troféu. Interessante que ela vai trazer aqui para nós, para podermos refletir um pouco. Dessa onda de esposa troféu? Vamos. Primeira coisa que eu tenho que dizer pra vocês é: eu entendo, trabalhar dá trabalho mesmo, enche o saco, estressa. Então, imaginar um cenário em que a sua única preocupação é gastar o dinheiro dos outros e, sei lá, se preocupar em ser linda, é realmente sedutor, assim. Eu não tô aqui pra julgar. E aí a primeira coisa que a gente tem que pensar é: esposa troféu ou esposa que exerce todo o trabalho doméstico e não é remunerada por isso, né? Porque se você cuida da casa e cuida dos filhos enquanto o seu digníssimo sai pra trabalhar, e aí ele ganha dinheiro, e não tem nada de errado com essa dinâmica, mas o dinheiro é fruto do trabalho dos dois, entendeu? Porque você está fazendo por ele um trabalho que ele teria que fazer não fosse você. E aí, se só ele é dono do dinheiro, não me parece um bom acordo. Mas pode ser que realmente você viva o sonho. Você tem uma equipe gigantesca que faz tudo pra você. Gente, exatamente, esse é o ponto que eu tô dizendo pra vocês. Se você fica em casa, cuidando de tudo, limpando, cozinhando, cuidando das crianças, gente, limpando o chão, lavando banheiro, sabe? Lavando vasilha. E a sua única preocupação é, de fato, gastar dinheiro no shopping. Isso é lindo, gastar o dinheiro que o outro ganhou. Só que aí eu tenho uma notícia que é, infelizmente, pra você e pra mim também, porque eu sou muito boa em fazer compra no shopping. Tá vendo? São coisas diferentes. Então, se você tem uma equipe ali fazendo as coisas em casa, fazendo tudo, então aí sim você é uma esposa troféu. Você só tá por conta de gastar, se embelezar e ficar linda pro seu marido, entendeu? Essa é a diferença. Não dá pra confundir uma mulher que fica em casa, a gente faz tudo, enquanto o marido tá ali ganhando dinheiro pra eles, mas então esse dinheiro que ele tá ganhando em função de que ela se doa, ela faz tudo, proporciona tudo pra esse homem não ter que chegar em casa e pensar em nada, porque ela cuida de tudo, sabe? Desde as compras do supermercado até a limpeza da casa. Essa mulher está sim trabalhando junto com ele, só que em casa. Isso tem que ficar claro na questão da esposa troféu. Da da diferença entre uma esposa troféu e aquela mulher que fica em casa. Entende? Tem que ficar claro. Os contratantes, né, as pessoas que formam equipes e tal, geralmente não consideram esse um diferencial na hora de contratar pessoas. Então, isso quer dizer que se um dia o digníssimo, o dono do dinheiro, né, resolver que ele não quer mais ficar com você, por exemplo, você vai ter um problema. Gabriela, mas então eu tenho que abrir mão do sonho? Não. Quem sou eu pra falar do sonho de cada um? Só vamos ser espertos no sonho também, né? Então, o que a gente precisa fazer? Se o dono do dinheiro é o dono do poder, a gente precisa garantir que uma parcela do dinheiro venha pra quem? Isso pra gente. Eu não sei se você vai combinar um salário por mês. Olha, um dinheiro, uma parcela do que eu ganho vai pra você, e aí você gasta o que você quiser, você junta. Eu não sei se vocês vão combinar que vocês vão dividir os imóveis. Eu não sei qual o combinado que você vai fazer, meu raio de luz. A única coisa que você não pode é ser completamente dependente desse cara. Já deu pra ver, na tua vida, né? Na tua vida você já não se decepcionou com o cara? Então pronto. É isso, gente. Você tem que garantir que se você é uma mulher, né, que está nesta situação, para mim vale os dois caminhos. Se é aquela mulher troféu ou se é aquela mulher dona de casa que faz tudo ali. As duas, para mim, na minha opinião, as duas têm que garantir que se caso esse cara decida sair dessa relação,
ela vai ainda assim ficar bem, que ela vai ter o dinheiro dela, financeiramente ela vai ter imóveis, falando, ela vai ter onde morar, ela vai ter como se manter mensalmente. Na falta, sei lá, no caso, esse cara decida trocá-la por outra. Entende? Que apareça de um dia pro outro, arruma uma amante. Ah, eu quero ficar com a amante, a amante que eu amo, não te amo mais. E aí, não te amo mais. Se ele disser isso pra você, você tem que ter uma saída. E a única forma de você ter essa saída é se cuide, se previna. Durante esse relacionamento, igual ela disse aqui, não sei qual o acordo que você vai ter com ele, mas você precisa fazer algum tipo de acordo para que você tenha dinheiro. Pegue esse dinheiro e guarde. Faça uma poupança, aplique, né? Poupança. Aplique, compre, sei lá, imóveis, entende? Invista. Porque senão, caso esse homem decida sumir, não, na pior das hipóteses, sumir. Sim, o homem pode simplesmente pegar as roupas e evaporar e te deixar vendo navios, nem te avisa pra onde que foi, gente. Some, vai pro exterior, desaparece. E aí, o que que você faz da vida? Você não estudou, você não estava estudando, você não estava no mercado de trabalho, você não estava fazendo nada. Você estava, aliás, né, a que fica em casa cuidando de tudo, tá fazendo até muito, e ainda assim, mesmo assim, ele decide largar ela. Então, tanto a esposa troféu quanto aquela que é dona de casa, que cuida de tudo, do marido, de tudo, para que ele possa trabalhar, as duas precisam se prevenir. Você não é a melhor, não escolhe bem assim. Gabriela, você não entende nada. Pra gente, casamento é pra sempre. Cara, que bom, juro, que bom mesmo. Então pede pra ele pra tudo ficar no seu nome. Não, porque se é pra sempre não vai fazer nenhuma diferença. Então nós chegamos à conclusão de que se a sua pira, seu desejo é colher rabanete no seu jardim pra servir pro seu marido na hora do almoço, junto com uma massa caseira que você preparou com as suas próprias mãos, eu não tô aqui pra julgar você. A única coisa que eu te peço é não seja tonta, tá bom? Não caia na cilada que tantas outras mulheres caíram, que a gente assiste todos os dias. Tudo bem? Então tá bom. E claro, se vocês estiverem dispostas a repensar a escolha, gente, nada é mais delicioso do que você sair e comprar tudo que você quiser com o dinheiro que você mesmo ganhou. Gente, tá vendo? É isso, ela tá dizendo de liberdade, ela está falando sobre liberdade financeira. Não tem nada melhor do que você ter o seu próprio dinheiro e você não ter que pedir nada pro seu marido. E você sai, compra o que você tá afim, porque é aquele dinheiro que você trabalhou com o seu suor. Então você vai poder sim comprar o que você quiser. Entendeu? Não tem nada melhor. E o meu filho resolveu vir aqui no meio da gravação, né, Dylan? Resolveu vir aqui no meio da gravação para participar. Né, My mommy is a dinosaur. É, Big dinosaur. dinossauro. Então, é isso, gente. Tá vendo? Ela disse. Concordo com tudo que ela disse. Se você quer ser uma esposa troféu, ou sei lá, ou só ficar em casa e cuidando de tudo para que ele trabalhe e ganhe dinheiro, mas não deixe que ele comande esse dinheiro, que esse dinheiro seja apenas dele, entendeu? Você também precisa ter dinheiro entrando para você. Nem que, como ela disse, combine um valor, não sei. Agora ela diz, não sei qual vai ser o combinado, mas você precisa combinar algum tipo de coisa. E essa é a Duda Sarmento, e ela vai falar um pouco sobre a visão dos europeus em relação à mulher brasileira, dizendo que a mulher brasileira é uma mulher troféu para os europeus. Como assim, Duda? Conta aí pra nós, quero saber por quê. Eu tenho visto tanto vídeo em relação a isso, tipo, comentando o relacionamento de mulheres brasileiras que se envolvem com homens europeus. E assim, porque assim, primeiro de tudo, eu acho uma grande idiotice de qualquer ser humano que fica fazendo comparações de culturas de países, tipo assim, como se você estivesse sendo interesseira. Tá, existe uma brasileira que namora com um europeu, interesseira. Taxada como interesseira. Minha gente, me
poupe, sério, E o que mais me surpreende, que eu acho que não é nem surpreende, porque já é de se esperar, é que a maioria desses julgamentos vem de quem? De brasileiros, de brasileiras, né? É a maioria. A maioria do julgamento vem do pessoal do Brasil. Então, assim, não é nem que aqui o povo da Europa vai ficar julgando, deu golpe nele, não sei o quê, porque ela é brasileira e tal. Tipo, o povo nem liga, sabe? Obviamente, tô falando assim de uma maneira generalista. Mas o povo do Brasil, não, tem que taxar todo mundo que se envolve com o europeu como interesseira. E se você tá ganhando, se você tem alguma coisa na sua vida, é por causa do homem, né? Claro, sempre tem que ser. Eu não vou ser hipócrita de dizer que não ajuda. Obviamente, quem não tem passaporte europeu, e se você está em um relacionamento com o europeu, obviamente você vai ter muito mais portas abertas para você na questão de documentação. Mas, por exemplo, no meu caso e no caso de milhares de outras pessoas, eu vim para a Europa com o meu vistozinho de estudante, depois eu consegui o meu visto de trabalho, e para nada disso eu preciso de homem. Eu preciso só de mim mesma, entendeu? E agora no meu terceiro processo, que eu estou fazendo o meu processo da Espanha, eu estou fazendo o meu processo como residente de um familiar europeu. Então agora ajudou estar com o europeu. Mas eu estou com o europeu por conta disso? Obviamente que não. E outra coisa, minha gente, que eu não sei o que é pior. Que tem até uma pessoa que comenta muito aqui nos meus vídeos, sempre que eu tô com meu namorado, ela sempre comenta, tipo, alfinetando. Que é na questão de mulheres que se envolveram com europeus e foram frustradas, né? Tiveram um relacionamento ruim e tal. Como pode acontecer em qualquer lugar do mundo. Com qualquer pessoa do mundo. De qualquer nacionalidade do mundo. Então, tipo assim, não é porque você vai estar com o europeu que você vai estar casada pra sempre, ou você vai namorar pra sempre, ou que tudo vai ser um mar de rosas. Ou o oposto também, que tudo vai ser ruim. Come on, é só um ser humano, ok? Ser humano com ser humano. Né? Não são extraterrestres. Pessoas de nacionalidades diferentes não são extraterrestres. Ai, gente, infelizmente existe aí essa coisa de que se uma mulher brasileira se envolve com um homem de outro país, ela está com ele porque ela quer o documento daquele país, ela quer um green card lá dos Estados Unidos, ela quer um passaporte, ou ela quer um passaporte europeu. Ô, gente, pelo amor de Deus, né? Não é bem assim, não, né? Às vezes o amor da sua vida tá do outro lado e fazer o quê? Você não tem culpa. E você o ama. Para com isso, não é assim que, né? Existem casos que sim, que a mulher tá com o cara porque ela quer ir embora e ela quer o passaporte europeu e ela quer o documento. Sim, mas gente, não dá pra generalizar isso, não dá. E também esses caras ficarem achando que essas mulheres estão com eles por interesse também, tá tudo errado, né? Tem que ter ali, acho que no dia a dia, a relação dos dois vai mostrar o que é, o que significa aquele relacionamento. Dá pra sentir, dá pra saber, entende? Então, essa questão de que, a mulher ficou com o cara por causa. Inclusive, isso me traz uma ideia de para um próximo vídeo para vocês. Vou trazer aqui vídeo de mulheres que se relacionam com outros caras com caras de outros países e tudo que isso traz. Igual aqui ela disse, tem mulher que fala que não é legal se relacionar com o cara, que eles são muito diferentes do brasileiro. Eles são, a cultura é diferente mesmo. Os caras desses países são diferentes, a cultura é diferente. Sim, a cultura é diferente. Mas cabe a você, esses dois vão se adaptar. Ele vai se adaptar a você e você a ele. Entende? É assim mesmo, né? Não tem nada de anormal nisso, né? Não é. Então quer dizer que então, para ser. Como eu posso dizer? Então, para ser legítimo, eu preciso me relacionar apenas com um homem brasileiro. Porque se eu me relacionar com um homem de outro país, não vai ser. Não dá para pensar desse jeito, não. A verdade é que a mulher troféu, né? Isso é apenas. A mulher troféu é um nome que foi dado, né? Abre parênteses. Mulher troféu é um nome que foi dado para aquela mulher que se dedica exclusivamente ao marido. Mas não necessariamente significa, né? Que ela está fazendo algo errado, de que isso é uma coisa absurda, não é mesmo? E aí, o que vocês gostaram dos vídeos que eu trouxe hoje pra vocês aqui de Esposa Troféu? Gente, o vídeo vai ficar muito longo, eu preciso parar por aqui, mas claro que eu vou trazer muitos e muitos vídeos sobre Esposa Troféu, sobre aquela mulher que fica em casa, cuidando de tudo pro marido dela. Claro que eu vou. E sobre a mulher que não tem. A mulher que sou eu, que em casa e fora
Pra mim, essa é a mais sofrida, que é a minha, é o meu caso, sabe? Não é fácil. Porque é tão interessante, é tão bom ver que tem pessoas no mesmo barco que a gente, ou pessoas com vidas diferentes da gente. É bom entender, né, como que funcionam rotinas. Porque hoje, talvez, você é aquela mulher que trabalha fora e dentro de casa, mas você não sabe, pode acontecer alguma coisa, você pode ser dispensado do seu trabalho e de repente você pode ser dispensado do seu trabalho e de repente você se vê cuidando apenas da casa, que seja para sempre ou por um curto período de tempo ou um breve período de tempo, mas isso pode acontecer e você vai passar por uma outra experiência e vai entender como que é o outro lado. Não dá para julgar, não dá para julgar, não dá para julgar. Estilo de vida diferente do seu, tá bom? Dá tchau, Simba. Tchau, tchau, tchau. Ai, dela, tchau. Tchau.